Quando Candinho menos espera, o passado bate à porta da casa dos anjos e traz junto uma revelação capaz de abalar tudo. Uma tia que ele nem sabia que existia pode ser a chave para recuperar a guarda de Samir e expor as mentiras de Zulma. Mas será que essa nova aliada conseguirá provar toda a verdade? O que Zulma fará ao perceber que perdeu o controle da situação? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Zulma, que receberá o pior dos castigos. A casa dos anjos parece tranquila demais. Silêncio no corredor. Um silêncio que não combina com o clima pesado que paira no ar. Candinho está sentado ao lado de Samir, tentando aproveitar um raro momento a sós com o filho. Mas o menino de boina não consegue relaxar. Seus olhos percorrem cada canto da sala, vão até a porta, depois à janela, depois ao corredor outra vez. Ele parece contar até os próprios passos do vento. Candinho estranha o comportamento e estreita os olhos, desconfiado. Uai, que tanto você olha para lá e para cá desse jeito, Samir? Tá esperando alguém pular da parede? Samir não responde de imediato. Continua vigiando. Só depois de alguns segundos ele se inclina para perto do pai e fala em tom baixo. Tô conferindo se a Zulma, a Zenaide ou qualquer outro adulto tá escutando. Aqui tem parede que cria ouvido, pai. Candinho tenta brincar, mas a tensão no rosto do filho o preocupa. Mas que conversa é essa, menino? Desde quando você virou agente secreto? Samir revira os olhos, impaciente. Não é brincadeira, pai. A gente nunca sabe quando ela tá espionando. A Zulma sempre aparece do nada, igual a uma penada. O caipira engole seco. A forma como o filho fala não é exagero infantil, é medo. E isso muda tudo. Você tá com medo dela, é isso? Samir suspira, cruzando os braços com uma maturidade que não combina com a idade. Medo não, mas eu aprendi a desconfiar. Aqui dentro, quem confia demais acaba pagando caro. Candinho sente o coração apertar. Ele tenta manter a calma, mas a inquietação começa a crescer dentro dele. Então quer dizer que tem coisa que eu ainda não sei? Samir encara o pai com os olhos marejados, mas se controla. Ele olha mais uma vez para a porta, vai até ela, abre devagar, espia o corredor, fecha. Volta decidido. Agora dá para falar. Candinho endireita a postura. Falar o quê, meu filho? Que segredo é esse que está entalado na sua garganta? Samir hesita. Pela primeira vez ele parece pequeno de novo, vulnerável. Se eu contar, você promete que não vai sair gritando por aí? Porque se a Zulma descobre que fui eu que falei, ela faz da minha vida um inferno pior do que já é. Candinho arregala os olhos, indignado. Inferno? O que essa mulher anda fazendo com você, Samir? O menino aperta os punhos. Ela não bate. Não. Ela é mais esperta que isso. Ela ameaça. Fala sorrindo. Diz que é pro meu bem. Mas sempre deixa claro que quem manda aqui é ela. Candinho respira fundo, tentando conter a raiva que começa a ferver. Vai direto ao ponto, meu filho. O que foi que essa Zulma aprontou? Samir encara o pai. Finalmente. Ela me obrigou a mentir para a juíza Flora. O mundo parece parar por um segundo. Candinho pisca, incrédulo. Mentir? Como assim mentir? Samir continua, agora com a voz embargada. Ela reuniu eu e as outras crianças antes da audiência. Disse que se alguém falasse coisa errada, ia perder privilégio, ia ficar sem passeio, sem visita e talvez até sem futuro. Candinho fecha as mãos com força. E o que foi que você teve que dizer? Samir engole em seco. Que eu preferia morar aqui. Que eu me sentia mais feliz longe do Senhor. Que a Zulma era a única família que eu tinha. O silêncio pesa. Candinho se levanta devagar. Não grita, não explode, mas a indignação no olhar dele é mais forte do que qualquer grito. Você falou isso olhando no olho da juíza? Samir abaixa a cabeça. Eu falei, porque ela estava me olhando também.
Azuma, com aquele sorriso falso. Parecia que se eu respirasse errado, ela ia me punir depois. Candinho anda de um lado para o outro, tentando processar. Então foi assim que ela conseguiu a sua guarda, na base da ameaça. Foi. E a juíza acreditou, porque eu falei direitinho, do jeito que Azuma ensaiou comigo. O caipira fecha os olhos por um instante. Quando abre, há uma decisão ali. Pois então nós vai desfazer essa mentira, hoje mesmo. Samir arregala os olhos. Hoje? Hoje, agora. Nesse exato minuto, nós vai atrás da juíza Flora e contar toda a verdade. Samir hesita. E se ela não acreditar? Candinho se agacha na frente do filho, segurando seus ombros. A verdade pode até demorar, mas ela sempre encontra caminho. E eu confio que essa juíza tem coração para ouvir você de novo. Samir sente algo que há muito tempo não sentia. Esperança. Eu sei onde fica o tribunal, pai. Eu prestei atenção no caminho da última vez. Candinho sorri, orgulhoso. Então hoje você vai guiar seu pai. Mas dessa vez, nós vai falar sem medo. Samir respira fundo e pela primeira vez na cena, seus olhos deixam de vigiar portas e janelas. Eu não aguentava mais guardar isso sozinho. Candinho o abraça forte. Nunca mais você vai guardar nada sozinho. Nós é família, e família não se abandona. Do lado de fora, um barulho no corredor faz os dois se afastarem rapidamente. Samir sussurra. Ela pode ter ouvido? Candinho endurece o olhar. Se ouviu, melhor ainda, porque agora a máscara dela vai começar a cair. E é assim, entre medo e coragem, que pai e filho tomam a decisão que pode mudar o destino de todos na Casa dos Anjos. Será que a verdade chegará a tempo? Ou Zuma já está preparando o próximo golpe? Sem perder tempo, Candinho e Samir deixam a Casa dos Anjos quase às escondidas. O menino caminha rápido, olhando para trás 2 vezes, como se esperasse ver Zuma surgindo na esquina com aquele sorriso dissimulado. Candinho percebe. Ela não vai aparecer voando atrás de nós não, Samir. Se vier, vai ter que correr igual gente. Samir tenta sorrir, mas o nervosismo é maior. O senhor não conhece o jeito dela, pai. Azuma sempre dá um jeito de chegar antes. Candinho franze a testa, desconfiado da frase, mas prefere não alimentar o medo do filho. Os dois finalmente chegam diante do grande prédio do tribunal. Imponente, frio, cheio de janelas que parecem observar cada passo de quem entra. Samir para na calçada, aponta para a fachada e respira fundo. Ali, pai. É aqui. Eu lembro dessa escada. Foi por ali que Azuma me segurou pelo braço antes de entrar. Candinho aperta o maxilar ao ouvir aquilo. Pois hoje ninguém segura você por braço nenhum. Hoje você vai entrar de cabeça erguida. Ele já começa a subir os degraus com passos decididos. Vamos logo, que eu já tô me coçando de esperar. Se depender de mim, essa conversa acontece antes do almoço. Dentro do tribunal, o ambiente é silencioso demais. Pessoas circulam com pastas debaixo do braço, olhares sérios, cochichos que parecem segredos. Samir se encolhe um pouco. Uma recepcionista, educada e de postura firme, levanta os olhos. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Candinho tira o chapéu por educação, mas mantém a pressa na voz. Tarde boa por demais. A senhora pode me dizer qual dessas portas todas aí é a da juíza Flora, a que cuida das guardas? A funcionária analisa os dois de cima a baixo. Nota o nervosismo do menino, a ansiedade do pai. O senhor tem horário marcado? Candinho pisca, confuso. Horário? Uai, para falar a verdade, o que eu tenho mesmo é urgência. Samir complementa, quase implorando. É sobre minha guarda, é importante. A recepcionista suaviza o olhar, mas mantém o protocolo. A sala da juíza Flora é a porta número 3, mas o senhor precisa aguardar. Sem dar ouvidos, Candinho já começa a andar pelo corredor.
Número 3? Pois então, é ali mesmo que nós vai. A recepcionista se levanta rapidamente. Senhor, por favor, aguarde. Mas ele continua. Eu agradeço demais, viu? Nós bate, conversa 2 minutinhos e já resolve. Prometo não demorar. Samir segue o pai, dividido entre esperança e medo. A recepcionista acelera os passos atrás deles. Senhor, o senhor não pode simplesmente entrar assim. Candinho já está diante da porta número 3. Ele bate uma vez. Espera. Silêncio. Bate de novo. Mais forte. Dona Flora? É o Candinho, pai do Samir. Nada. Ele encosta o ouvido na madeira. Uai, será que ela está dormindo aí dentro? A recepcionista chega ofegante. Senhor, como eu estava tentando explicar. Candinho segura a maçaneta. Se ninguém atende, eu vou abrir só para ver se tem alguém passando mal. Vai que a juíza desmaiou aí dentro. Não, senhor. O que eu estou tentando dizer é que... Tarde demais. A porta se abre. A sala está vazia. Cadeira alinhada. Mesa organizada. Nenhum sinal da juíza. Candinho entra 2 passos. Olha ao redor e coça a cabeça. Ora, mas cadê a juíza Flora? Evaporou? A recepcionista cruza os braços, tentando manter a paciência. Era exatamente isso que eu estava explicando. A juíza saiu há poucos minutos. Disse que faria uma visita a alguém especial. Samir sente o chão sumir sob os pés. Saiu? Mas a gente precisava falar com ela agora. A funcionária olha para o menino com certa compaixão. Se for urgente, o senhor pode deixar um recado. Candinho suspira, frustrado, mas ainda orgulhoso demais para demonstrar derrota total. Recado é pouco para tanta verdade guardada. Ele olha para Samir, que já está cabisbaixo. E agora, pai? E se ela demorar? E se a Zuma descobrir que a gente veio aqui? Candinho coloca as mãos nos ombros do filho. Calma. Desespero é tudo que essa mulher quer. Nós não vai dar esse gosto para ela. Samir aperta os lábios. Mas parece que tudo conspira para dar errado. Candinho respira fundo. Pela primeira vez, a incerteza atravessa o olhar dele. Mas ele não pode demonstrar fraqueza. Talvez hoje não era o dia, mas a verdade já saiu da sua boca, e isso ninguém mais apaga. Ele agradece à recepcionista com um aceno respeitoso. Obrigado pela informação, moça. Desculpa qualquer atropelo. Às vezes o coração corre mais que as pernas. A funcionária suaviza a expressão. Entendo. Só peço que, da próxima vez, aguardem. A juíza costuma visitar instituições da cidade, inclusive orfanatos. Samir levanta o rosto rapidamente. Orfanatos? Mas Candinho não percebe o detalhe. Ele já caminha em direção à saída. Vamos, meu filho. Por enquanto, é melhor nós voltar para a casa dos anjos antes que deem por nossa falta. Samir olha uma última vez para a porta número 3, como se ela guardasse a solução de todos os seus problemas. Então vamos. Eles descem as escadas do tribunal com o peso da frustração, sem imaginar que, naquele mesmo instante, a juíza Flora já está a caminho da casa dos anjos. E o destino, silencioso e irônico, prepara um encontro que pode virar o jogo contra Zuma de uma vez por todas. Enquanto Candinho e Samir voltam frustrados do tribunal, o destino trabalha em silêncio. No cemitério da região, sob um céu nublado que parece combinar com lembranças mal resolvidas, a juíza Flora caminha lentamente entre as lápides. Ela carrega um buquê de flores brancas nas mãos e um peso ainda maior no coração. Seus passos diminuem até que ela para diante de um túmulo simples, mas bem cuidado. Por alguns segundos, ela apenas observa, como se tentasse reconhecer naquela pedra fria um pedaço da própria história. Ela respira fundo. Eu finalmente encontrei você, minha irmã querida. A voz sai firme, mas os olhos denunciam emoção contida. Não foi fácil.
Eu procurei em arquivos, em cartórios, perguntei a pessoas que fingiam não lembrar. Parece que o passado gosta de se esconder quando dói demais. Flora se ajoelha com cuidado e deposita as flores sobre a lápide. Passa a mão delicadamente sobre o nome gravado, como se tocasse o rosto da irmã depois de anos. Desde que papai decidiu ir embora comigo, tudo virou silêncio entre nós. Eu era jovem demais para entender e orgulhosa demais para procurar depois. Ela solta um pequeno sorriso amargo. A justiça sempre foi meu ofício, mas nunca consegui julgar direito a nossa própria história. Uma leve brisa passa, balançando as árvores ao redor. Flora fecha os olhos por um instante. Ouvi dizer que você teve um filho, um menino que deve ser um homem agora. Ela engole em seco. Sabe o que é mais cruel? Saber que talvez eu já tenha cruzado com ele por aí, sem fazer ideia de quem era. Por um segundo, há uma sombra de desconfiança em seu olhar, como se algo dentro dela estivesse prestes a se encaixar, mas ainda faltasse uma peça. Dizem que o destino é irônico, que ele gosta de aproximar o que foi separado, mas eu aprendi a não acreditar em coincidência. Ela dá uma leve risada sem humor. Mesmo assim, eu encontrei sua lápide depois de tantos anos, então talvez, só talvez, o impossível ainda goste de brincar comigo. Flora se levanta devagar, ajusta o casaco, recupera a postura firme da magistrada que todos conhecem, mas antes de ir embora, lança um último olhar para o túmulo. Eu queria ter pedido perdão antes. Perdão por não ter insistido, por não ter voltado, por não ter lutado contra o orgulho do nosso pai. Sua voz suaviza, mas hoje eu me despeço da culpa e levo comigo a esperança de que ainda haja tempo de consertar alguma coisa. Ela faz uma pausa e completa. Agora preciso ir. Tenho uma visita a fazer em um orfanato onde estive anos atrás. Quero ver se as coisas estão realmente em ordem ou se alguém anda enganando a justiça. Há um leve endurecer em seu olhar ao dizer isso, como se alguma intuição estivesse sussurrando algo. Descanse em paz, minha irmã, e, se puder, me ajude a reconhecer o que for meu por direito. O portão da Casa dos Anjos range ao ser empurrado. Candinho entra primeiro, olhando discretamente para os lados como quem espera não ser notado. Samir vem logo atrás, ajeitando a boina, ainda com a frustração estampada no rosto pela visita frustrada ao tribunal. Mas antes mesmo que consigam dar 3 passos dentro da sala principal, uma voz firme ecoa pelo ambiente. E posso saber o que os dois pensam que estão fazendo saindo assim sem me avisar? Zuma surge no alto da escada, braços cruzados, postura ereta, olhar afiado. Ela desce devagar, salto marcando cada degrau como se pontuasse a tensão. Candinho passa a mão no rosto, claramente sem paciência, e solta o ar pelas narinas antes de responder. Ele tenta manter o tom leve. Olha, Zuma, nós só foi dar uma voltinha. Coisa rápida. Nem deu tempo de sentir o vento direito. Ele força um sorriso amarelo. Samir percebe o esforço do pai e resolve sustentar a versão. É isso mesmo. Meu pai só me levou para passear. Só isso. Ou a senhora vai começar a me prender como se eu fosse um animal agora. Zuma para diante deles. O olhar dela endurece por um segundo, mas logo ela recompõe a expressão, assumindo um ar quase teatral de ofensa. Animal, Samir? Que palavra feia! Eu jamais faria isso com você. Eu estou apenas preocupada. Ou agora a preocupação virou crime? Ela inclina levemente a cabeça e completa, com falsa doçura. E sim, talvez um pouco enciumada. Candinho franze a testa, coçando o queixo. Enciumada, Zuma? Mas que história é essa agora? Zuma se aproxima mais. Fica frente a frente com ele, diminuindo a distância de propósito. Não é óbvio, Candinho?
Vocês dois saem juntos, riem juntos, cochicham pelos cantos, e eu fico aqui, parecendo uma estranha dentro da própria casa. Ela ergue o queixo. Mesmo sendo a mãe do Samir, não fui convidada. Isso não é motivo suficiente para eu me sentir excluída? Samir dá uma risada curta, carregada de ironia. Mãe? A senhora? Ele dá um passo à frente, o rosto ficando vermelho. Eu já falei um monte de vez. Minha mãe foi a Filomena. Foi ela que me trouxe ao mundo. E agora, quem cuida de mim com carinho é a Dita. A senhora pode mandar aqui na casa, mas não manda no meu coração. Zuma arregala os olhos. O sorriso desaparece. Ela cruza os braços novamente, mas agora com rigidez. Muito bonito esse discurso ensaiado. Mas acontece, Samir, que não é com a Dita que seu pai vai se casar. É comigo. Ela olha para Candinho, quase desafiando. Então, é melhor você começar a se acostumar a me chamar de mamãe. Samir perde o controle. A voz sobe. Nunca, 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 nunca. Eu nunca vou chamar a senhora de mãe. Nem que o mundo vire de cabeça para baixo. Candinho rapidamente coloca a mão firme no ombro do filho. Ele se aproxima, abaixa um pouco o corpo para ficar na altura do menino. Calma, Samir. Respira fundo. Não vale a pena gastar sua força com conversa que não leva a nada. Ele levanta o olhar para Zuma, agora sem sorriso. E você também, Zurma. Não precisa provocar o menino. Ele já passou por coisa demais. Zuma dá um sorriso de canto carregado de sarcasmo. Provocar? Eu? Só estou tentando organizar essa família que anda muito desorganizada. Ela caminha lentamente pela sala, passando a mão nos móveis, como se inspecionasse o ambiente. Aliás, vocês demoraram um bocado para quem foi só dar uma voltinha. Não passaram perto de nenhum prédio importante. Passaram? Um fórum, talvez? Candinho desvia o olhar por um segundo. Coça a nuca. Depois responde com firmeza forçada. Eu mal sei andar direito por essas ruas grandes, Zurma. Se passei por prédio chique, foi sem perceber. Zuma observa cada microexpressão dele. A desconfiança é evidente. Interessante, porque eu tenho a leve impressão de que vocês estão tentando esconder alguma coisa de mim. Samir cruza os braços, imitando o gesto dela. A senhora vive achando coisa que não existe. Deve ser mania de perseguição. Zuma se aproxima dele rapidamente, ficando a poucos centímetros. Cuidado com o jeito que fala comigo, menino. Eu ainda sou responsável por você. Candinho se posiciona discretamente entre os dois. Responsável não quer dizer dona do mundo, Zurma. O clima pesa. Depois de alguns segundos de silêncio tenso, Zuma respira fundo e ajeita o cabelo. Chega, eu não vou discutir com criança e adulto teimoso. Vou tomar meu banho de beleza porque, diferente de certas pessoas, eu tenho compromissos importantes. Ela aponta o dedo para os dois. E é bom não inventarem de fugir outra vez. Estou de olho. Samir responde, tentando conter o tremor na voz. Nós não vamos fugir. Pode ir tranquila, dona Zuma. Ela se inclina levemente, falando baixo. Eu sempre descubro quando mentem para mim. Sempre. E sobe as escadas, o som do salto ecoando até a porta do quarto se fechar com firmeza. O silêncio toma conta da sala. Candinho solta o ar com força, passando as duas mãos pelo rosto. Meu filho, eu queria tanto achar um jeito de provar que essa mulher tá errada. De mostrar para a juíza que ela não pode ficar com tua guarda, nem jogar culpa na Dita. Ele se senta, os ombros caídos. Eu só queria que nós pudesse viver quieto, como família de verdade, sem briga, sem ameaça. Samir senta ao lado dele, olhando para o chão. Eu sei, pai. Eu tento ser forte, mas quando ela fala da minha mãe, parece que aperta aqui dentro. Ele coloca a mão no peito. Seria bom se, pelo menos uma vez, a sorte resolvesse olhar para nós, se alguma coisa boa acontecesse do nada. Um milagre, sei lá.
Candinho abraça o filho de lado, apertando com carinho. Milagre demora, mas aparece, e quando aparece, muda tudo. Os dois ficam em silêncio. O que eles ainda não sabem é que, naquele mesmo dia, passos importantes estão se aproximando da casa dos anjos, e o destino pode estar prestes a virar esse jogo. Será que a tão esperada sorte grande está mais próxima do que imaginam? Candinho e Samir permanecem abraçados no meio da sala simples da casa dos anjos. O silêncio que antes era pesado, agora é de cumplicidade. Candinho aperta o menino contra o peito, fechando os olhos por um instante, como se quisesse proteger aquele momento do mundo inteiro. Nós dois contra tudo, meu filho. Sempre foi assim. Samir sorri de leve. E sempre vai ser, pai. Mas o universo, silencioso e preciso, começa a mover suas peças. A porta principal range devagar. Passos firmes ecoam pelo corredor. Uma voz feminina, segura e elegante, rompe o silêncio. Parece que não tem ninguém para atender a porta. Então eu irei entrar sozinha mesmo. A essa altura, eu já sou até de casa. Candinho e Samir ainda estão de costas quando a mulher entra na sala. Ela observa a cena do abraço por alguns segundos. Seu olhar suaviza, mas logo assume postura formal. Com licença, eu vim falar com Azuma e visitar as crianças do orfanato Casa dos Anjos. Mas talvez eu tenha chegado em um momento delicado. Ela faz uma pausa, analisando Candinho de cima a baixo. Eu não conheço o senhor. É funcionário novo daqui ou veio adotar alguma criança? Candinho se vira devagar, ainda com o braço em volta de Samir. Ao encarar a mulher bem vestida, postura firme, ele ajeita a camisa e responde com simplicidade. Opa, senhora, eu não trabalho aqui não e nem tô adotando ninguém. Eu só estava conversando com meu filho Samir. Eu me chamo Candinho. E a senhora quem é? Antes que ela responda, os olhos de Samir se arregalam. Ele dá um pequeno salto de animação. Pai, essa é a juíza Flora, a que eu te falei, a que pode ajudar a gente. O nome paira no ar. Agora é Candinho quem arregala os olhos, levando a mão ao peito. Não acredito. É a senhora mesmo? A juíza Flora? Então parece que a sorte resolveu dar as caras para nós de novo. Flora mantém a postura séria, mas algo em seu olhar muda ao encarar o rosto de Candinho com mais atenção. Sim, eu sou a juíza Flora. É um prazer conhecê-lo, senhor Candinho. Ela estende a mão, mas antes de completar o gesto, hesita. Seus olhos fixam no rosto dele, principalmente nos olhos. Mas é estranho. Algo me diz que eu já o conheço de algum lugar. Seu rosto, ele me é muito familiar. Candinho franze a testa, confuso. Conhece? Mas nós nunca se viu, senhora. Eu tenho certeza. Eu lembro do rosto de todo mundo que cruzou meu caminho. Sou bom nisso. Aprendi com minha mãezinha. Ao ouvir a palavra mãezinha, Flora prende a respiração. Ela dá um passo à frente, aproximando-se devagar. Tem certeza, Candinho? Porque aqui ela leva a mão à própria têmpora. Algo no fundo da minha memória está gritando que eu conheço você. E não é de hoje. Candinho coça a cabeça, visivelmente desconcertado. Uai, mas isso é esquisito demais. Flora aproxima ainda mais o rosto do dele, analisando seus traços. São os seus olhos. Candinho arregala os próprios olhos. O que tem meu zóio, minha nossa? Tem alguma coisa errada com eles? Tô ficando vesgo? E ninguém me avisou? Samir quase ri da situação, mas percebe que o momento é sério. Flora balança a cabeça, emocionada. Não, não, pelo contrário. Eles são iguais. Ela respira fundo, tentando organizar os pensamentos. Me responda uma coisa, por favor. Candinho ergue o queixo, firme. Respondo até duas, senhora. Pode perguntar. Flora engole em seco antes de fazer a pergunta que muda tudo. Por acaso? Você é filho de Anastasia?
O nome ecoa como um trovão. Candinho sente o corpo inteiro arrepiar. Eita! A senhora conhece minha mãe? Como assim? O que está acontecendo aqui? Flora leva a mão à boca, os olhos marejados. Eu sabia que não podia ser coincidência. Eu encontrei o túmulo dela hoje, depois de tantos anos. Ela começa a andar de um lado para o outro, emocionada. Eu procurei minha irmã por metade da vida, e agora o destino coloca o filho dela na minha frente. Candinho paralisa. Irmã? Samir olha de um para o outro, tentando entender. Pai, o que ela está dizendo? Candinho se aproxima de Flora, ainda incrédulo. Espera, a senhora está dizendo que conhecia minha mãe? Que Anastasia tinha uma irmã? Flora segura as lágrimas, mas não consegue esconder a emoção. Eu sou irmã dela, Candinho. Sou irmã de Anastasia. O silêncio toma conta da sala. O choque é visível no rosto do caipira. Ele passa a mão pelo cabelo, dá 2 passos para trás e depois volta a encará-la. Mas minha mãe nunca falou de irmã nenhuma. Nunca. Eu cresci achando que ela estava sozinha no mundo comigo. Flora fecha os olhos por um segundo. Nos afastaram quando éramos jovens. Nosso pai nos separou depois que se divorciou da nossa mãe. Eu fui criada longe dela. Quando tentei reencontrá-la, já era tarde demais. Ela olha para Candinho com ternura. E agora você está aqui, vivo, na minha frente, com os mesmos olhos dela. Samir aperta a mão do pai. Então, o senhor é sobrinho dela? Flora sorri entre lágrimas. Sim, e isso faz de você, meu sobrinho neto. Candinho ainda parece atordoado. Olha, eu achei que quando encontrasse a senhora, nós ia falar da guarda do Samir, da Zurma, da Dita, dessas coisas tudo. Mas agora a senhora está dizendo que é minha tia? Flora respira fundo e recompõe a postura de magistrada, mas o olhar continua carregado de emoção. Espere, você mencionou guarda? Está me dizendo que o filho da Anastasia está enfrentando uma disputa judicial pelo próprio filho? Candinho afirma com firmeza. Sou eu mesmo. Eu sou o pai biológico do Samir e tão querendo tirar ele de mim. Flora fica ainda mais impactada. Então o neto da minha irmã está sob risco e eu não sabia de nada? Ela se aproxima dele, agora com firmeza. Me conte tudo, Candinho, desde o começo. Quem está tentando tirar seu filho de você? O destino acaba de entrelaçar 2 histórias que estavam separadas há décadas. E pela primeira vez, a sorte parece realmente ter batido à porta da Casa dos Anjos. Será que essa revelação será forte o suficiente para mudar o rumo da batalha pela guarda de Samir? O silêncio na sala da Casa dos Anjos é denso, quase palpável. Candinho ainda encara Flora como se tentasse encaixar as peças de um quebra-cabeça impossível. Samir permanece ao lado do pai, atento a cada palavra, sentindo que algo muito maior do que imaginava está acontecendo diante dos seus olhos. Flora respira fundo. A postura firme de juíza dá lugar por alguns instantes à mulher que carrega anos de culpa e saudade. Ela aproxima um passo, a voz embargada, mas decidida. Anastasia, minha irmã, Candinho. Minha meia-irmã, na verdade. Candinho pisca, confuso. Flora continua, agora olhando direto nos olhos dele. Nosso pai e a nossa mãe brigaram feio. Ele era orgulhoso, autoritário, e quando decidiu ir embora, me levou com ele. Eu era jovem demais para entender o que estava acontecendo. Quando percebi, já estava longe da sua mãe, longe da minha irmã. Ela fecha os olhos por um instante, como se revivesse a dor. Eu cresci com a ausência dela, me acompanhando todos os dias. E quando finalmente criei coragem para procurar, já era tarde. A voz falha. Desde o dia em que soube que minha irmã tinha morrido, eu chorei tanto, tanto por não ter chegado a tempo. Chorei por não ter pedido perdão, por não ter abraçado ela de novo. Samir aperta a mão do pai,
ao perceber que os olhos de Candinho começam a marejar. Flora então sorri, mas é um sorriso carregado de emoção. Mas agora eu choro de alegria, porque encontrei você, o filho dela, meu sobrinho. Candinho passa a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Ele anda de um lado para o outro, claramente atordoado. Mas minha mãe nunca falou que tinha uma irmã. Nunca. A senhora tem certeza que não está me confundindo? Não está confundindo eu com outro alguém? Ele aponta para si mesmo, inseguro. Eu sou só o Candinho, filho da Anastasia, que vendia flor na praça. Não tem erro nisso, não? Flora balança a cabeça com firmeza. Não há erro nenhum. Eu jamais esqueceria os olhos da minha irmã. E você tem exatamente o mesmo olhar, a mesma expressão quando tenta esconder a emoção. Ela se aproxima mais um pouco. Eu não culpo a sua mãe por não ter falado de mim. Talvez tenha doído demais lembrar. Talvez ela tenha achado que eu a abandonei. Candinho abaixa o olhar, pensativo. A mãe nunca falava muito do passado. Sempre dizia que o importante era seguir em frente. Flora leva a mão ao bolso do casaco com cuidado. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ela retira uma fotografia antiga, já um pouco desgastada pelo tempo. Suas mãos tremem levemente ao estendê-la. Veja, somos nós duas. Antes de tudo desmoronar. Candinho pega a foto devagar, como se segurasse algo sagrado. Seus olhos percorrem a imagem. Duas meninas lado a lado, sorrindo, de mãos dadas. Ele engole em seco. É ela, é a mãe, mais nova. A voz sai baixa, emocionada. Ela guardava uma foto parecida, mas só aparecia ela. Talvez tenha rasgado a outra metade. Flora fecha os olhos, compreendendo. Isso explica tanta coisa. Candinho respira fundo e, sem pensar duas vezes, dá um passo à frente e abraça Flora com força. Um abraço simples, sincero, sem cerimônia. Eu fico feliz por demais por ter encontrado a senhora, minha tia. A palavra tia soa nova, mas cheia de significado. Samir observa com um sorriso tímido. Candinho se afasta um pouco, mas mantém as mãos nos ombros dela. Mas eu preciso ser sincero. Se a Zurma continuar com as maldades dela, nós não vai conseguir aproveitar tempo nenhum disso aqui. Ela tá fazendo de tudo para separar essa família. Tá querendo tirar meu filho de mim. Flora imediatamente assume uma postura mais firme. A emoção dá lugar à autoridade. Zuma. Ela pronuncia o nome com frieza calculada. Eu já desconfiava que havia algo estranho na administração deste orfanato. Por isso decidi vir pessoalmente hoje. Samir se anima. Então a senhora pode impedir que ela me separe do meu pai? Flora se ajoelha levemente para ficar na altura dele. Eu não tomo decisões precipitadas, meu querido, mas eu prometo que a verdade sempre prevalece. E ninguém, absolutamente ninguém, vai usar a lei para fazer injustiça. Ela se levanta e encara Candinho. Você tem minha palavra. A partir de hoje, essa situação será revista com todo o rigor. Se Zuma estiver manipulando fatos, omitindo informações ou agindo de má fé, ela responderá por isso. Candinho respira aliviado, mas ainda cauteloso. A senhora fala com tanta certeza que até dá esperança. Mas eu já levei tanto tombo nessa vida que fico até com medo de acreditar. Flora segura as mãos dele com firmeza. Pode acreditar. Eu perdi tempo demais na minha vida deixando o destino decidir por mim. Não vou perder de novo. Ela olha para os dois, determinada. A partir de hoje, vocês não estão mais sozinhos. Eu sou família e também sou a juíza responsável por esse caso. O clima na sala muda completamente. O que antes era medo agora começa a se transformar em esperança. E enquanto passos se aproximam pelo corredor talvez de Zuma, retornando uma nova força parece ter se formado naquela casa. Uma família que o passado separou, mas que o destino acaba de reunir.
Será que Zuma imagina que seu maior obstáculo acaba de chegar? O clima ainda vibra com a revelação quando um barulho de porta sendo aberta com força ecoa pelo corredor. Passos apressados. E então Zuma surge no topo da escada, envolta em uma toalha felpuda, os cabelos ainda molhados, uma expressão irritada no rosto. Mas que barulheira é essa? Será possível? Será o Benedito? Uma dama não pode nem tomar seu banho de sais em paz sem esse alvoroço todo? Ela desce 2 degraus reclamando, mas congela no meio do caminho ao enxergar Flora na sala. Seus olhos se arregalam tanto que por pouco a toalha escorrega de suas mãos. Dona Flora! Ela recompõe a postura às pressas, segurando firme o tecido e forçando um sorriso exagerado. Mas que surpresa agradável! O que a senhora está fazendo aqui na casa dos anjos assim de repente? Veio visitar o Samir? Veio ver meus anjinhos? É isso? O tom é doce demais, artificial demais. Flora cruza os braços lentamente. Olha só quem decidiu dar as caras. Zuma engole seco, mas mantém o sorriso. Eu sempre dou as caras, dona Flora. Afinal, sou eu quem administra tudo aqui com tanto carinho e dedicação. Flora dá um passo à frente. O salto ecoa no piso. A princípio, sim. Eu vim visitar as crianças. Vim verificar como estava o Samir. Ela pausa, o olhar ficando mais duro. Mas imagine a minha surpresa ao descobrir que o Samir tem um pai presente, carinhoso, e que você omitiu essa informação de mim deliberadamente. O sorriso de Zuma desaparece. Ela pisca rapidamente, assumindo um ar ofendido. O quê? Não! Isso é um mal-entendido. O Samir é meu filho. Sempre foi. Ele não tem pai nenhum. Foi abandonado. Samir dá um passo à frente, firme. Isso é mentira, dona Zuma. Nós contamos tudo para dona Flora. Meu pai nunca me abandonou. A senhora que escondeu a verdade. Zuma vira-se para ele com um olhar cortante. Menino, cuidado com o que fala. Você está sendo manipulado. Candinho se coloca ao lado do filho. Postura firme. Manipulado coisa nenhuma. Eu sou o pai dele. E nunca deixei de amar esse menino nem um dia. Zuma começa a andar pela sala, nervosa, tentando reorganizar a narrativa. Isso é uma armação. Uma tramóia para tirar o Samir de mim. Eu sempre cuidei dele. Dei teto, comida, educação, e agora aparecem assim, querendo levar tudo embora. Ela aponta para Flora. E essa história de família? Que conversa é essa? Flora respira fundo. Leva a mão discretamente ao rosto, limpando uma lágrima que insiste em cair. Mas sua expressão agora é de absoluta firmeza. A família deve ficar com a família, Zuma. A frase cai como sentença. Zuma ri, nervosa. Família? Desde quando esse homem faz parte da sua família, dona Flora? Flora encara Candinho por um segundo. Depois volta-se para Zuma. Candinho é filho de Anastasia, minha irmã. O silêncio é brutal. Zuma arregala os olhos. O quê? Seu sobrinho. Isso é um absurdo. Isso só pode ser algum tipo de encenação. Flora ergue o queixo. Não há encenação nenhuma. Eu confirmei pessoalmente. E mais do que isso, confirmei que você mentiu para a justiça ao afirmar que Samir não possuía pai vivo e interessado. Zuma começa a perder o controle. Ela desce os últimos degraus apressada, aproximando-se demais de Flora. Eu fiz o que era melhor para essa criança. Esse homem não tinha condições. Ele é instável, impulsivo. Candinho passa a mão no rosto, contendo a indignação. Depois se aproxima com firmeza. Instável é quem mente olhando nos olhos dos outros. Eu sempre quis meu filho comigo. A senhora que fez de tudo para impedir. Zuma recua um passo, percebendo que está perdendo terreno. Eu administro esse orfanato há anos. Tenho reputação, tenho respeito. Flora mantém a voz controlada, mas cortante. Reputação se constrói com verdade e se perde com mentira. Zuma cruza os braços, tentando parecer altiva.
A senhora não pode simplesmente chegar aqui e declarar nada assim. Existe processo, existe trâmite. Flora dá um leve sorriso frio. E haverá. A partir de agora, este caso será reavaliado imediatamente. A guarda provisória de Samir será transferida para o pai biológico até nova audiência. Samir segura a mão de Candinho, emocionado. Zuma começa a tremer levemente. Isso é perseguição. Só pode ser, porque ele é seu sobrinho, a senhora está favorecendo. Flora se aproxima, olhando diretamente nos olhos dela. Muito pelo contrário. Justamente por ser meu sobrinho, farei questão de que tudo seja absolutamente transparente, inclusive as denúncias sobre irregularidades na administração desta casa. Zuma empalidece. Irregularidades? Que absurdo é esse? Flora ergue levemente as mangas do blazer, gesto simbólico de que a conversa não é mais social. Desvios de verba, documentos inconsistentes e omissão de informações judiciais são apenas o começo do que será investigado. O tom é baixo, mas devastador. Zuma dá 2 passos para trás. Isso é uma ameaça? Não, é um aviso formal. Você terá bastante tempo para entender cada detalhe quando estiver respondendo judicialmente por seus atos. Candinho observa, incrédulo com a virada do destino. Samir sorri pela primeira vez sem medo. Zuma encara os 3, a máscara de superioridade finalmente desmoronando. Vocês não vão conseguir me derrubar assim tão fácil. Flora mantém a serenidade. A verdade não precisa de esforço para se manter em pé. O silêncio toma conta da sala. Pela primeira vez, Zuma parece pequena diante da própria teia de mentiras. E enquanto o destino sela essa reviravolta, uma certeza paira no ar. A era de manipulação na Casa dos Anjos acaba de chegar ao fim. Doris River e Lorival chegam à Casa dos Anjos sob o olhar atento das crianças. Zuma os recebe na sala, com entusiasmo exagerado, quase performático demais. O sorriso dela é largo, mas os olhos brilham com algo que não é exatamente alegria, é triunfo. Sejam muito bem-vindos à minha casa. Que honra receber uma estrela internacional aqui. Espero que estejam confortáveis, porque o assunto é grande. Lorival percebe o tom carregado e responde com diplomacia ensaiada. Estamos sempre abertos a boas oportunidades, senhorita Zuma, principalmente quando envolvem causas sociais. Zuma dá uma risadinha dissimulada, cruzando as pernas com elegância afetada. Ah, mas eu não gosto de enrolações. Então vou direto ao ponto. Eu quero Doris River cantando no meu casamento. Isso mesmo, uma cantora de sucesso internacional na minha cerimônia de união com Candinho. O silêncio pesa por um segundo. Dita sente o sangue subir pelo rosto. Os olhos dela se estreitam. A mão aperta a bolsa com força. Ela chega a se erguer da cadeira, impulsiva, mas Lorival segura discretamente seu braço. Tenha calma, Dita, sussurra entre os dentes, mantendo o sorriso profissional. Eu sei que é um absurdo, mas você não pode perder o disfarce assim. Vamos negar educadamente e sair. Dita vira o rosto para ele, indignada, a voz baixa mas cortante. Negar e sair? É só isso? Você vai deixar essa falsa santa esfregar vitória na nossa cara? Ela respira fundo, controla o impulso de arrancar a máscara ali mesmo e completa, quase rosnando. Então faz o seguinte, fica aí falando de contrato, cláusula, cachê em dólar, distrai essa cobra. Porque eu vou dar um jeito de acabar com essa farsa. Doris, espera, tenta Lorival, sentindo que ela já decidiu, mas é tarde demais. Dita se levanta por completo, recompõe a postura, coloca no rosto um sorriso internacional ensaiado e caminha em direção ao corredor como se estivesse entediada com a reunião. Zuma acompanha cada passo com os olhos estreitos, desconfiada. Aonde a cantora internacional pensa que vai? Nós estamos no meio de uma negociação.
Ou lá fora é assim mesmo? Falta de modos? O tom é doce, mas a farpa é clara. Lorival se antecipa rapidamente. Ela foi ao banheiro, senhorita Zuma. Artistas desse porte são muito diretas. E como mencionei, ela não entende bem o português. Podemos tratar os detalhes técnicos diretamente comigo. Zuma inclina levemente a cabeça, analisando-o como quem fareja mentira. Curioso. Eu sempre ouvi dizer que os estadunidenses são extremamente educados. Talvez a fama não combine com delicadeza. Talvez a fama combine com personalidade forte, devolve Lorival, com um sorriso diplomático que esconde o nervosismo. Zuma mantém o sorriso congelado por mais alguns segundos, depois faz um gesto teatral com a mão. Muito bem, vamos falar de valores. Quero algo grandioso, um casamento que essa cidade jamais esqueça. E nada melhor do que começar com um show exclusivo. Enquanto ela fala, Lorival embaralha termos técnicos, cita cachês internacionais, menciona cláusulas de exclusividade e exigências logísticas, tentando ganhar tempo. Precisaremos discutir transporte, equipe, iluminação, direitos de imagem. São muitos detalhes para um evento desse porte, afirma ele. Sério. Zuma arqueia a sobrancelha. Dinheiro não é problema. Quando eu quero uma coisa, eu consigo. Sempre consegui. A frase vem carregada de duplo sentido. Enquanto isso, longe dali, Dita percorre os corredores da Casa dos Anjos com o coração acelerado. O sorriso desaparece. A expressão agora é pura tensão e determinação. Ela observa os detalhes da casa, os quadros, as portas fechadas. Você pode enganar a cidade inteira, Zurma. Mas não vai me enganar mais, murmura para si. Ela para diante de uma porta mais luxuosa, com fechadura dourada e perfume forte no ar. É aqui. Aposto tudo que é aqui. Sem hesitar, gira a maçaneta e entra. O quarto é exageradamente sofisticado, destoando do restante da casa. Roupas finas organizadas, joias expostas, documentos sobre a escrivaninha. Dita fecha a porta atrás de si e começa a revirar gavetas com pressa. Joga roupas sobre a cama, abre caixas, examina papéis. Cadê? Cadê alguma coisa que prove quem você é de verdade? Ela abre outra gaveta. Respira fundo, quase perdendo a esperança. Vamos, Dita. Você não veio até aqui para sair de mãos vazias. O Candinho nunca desistiu de você. Você também não vai desistir dele. Dita continua sua busca frenética, cada vez mais decidida a encontrar algo que derrube a máscara de santa da dona da Casa dos Anjos. Eu vou achar, nem que eu tenha que virar esse quarto do avesso. Você pode até estar vestida de branco no altar, Zurma, mas eu vou mostrar para todo mundo a sujeira que você esconde. Na sala da Casa dos Anjos, o clima começa a mudar. O entusiasmo exagerado de Zuma dá lugar a um olhar cada vez mais desconfiado. Ela observa o relógio na parede, depois encara Lorival com um meio sorriso que já não esconde a irritação. Tem certeza que está tudo bem com a sua cantora? Ela está demorando um pouco, não acha? Pergunta, inclinando levemente a cabeça, mas com os olhos afiados como lâmina. Lorival força uma risadinha diplomática, cruzando as pernas para disfarçar o nervosismo. Ah, não, está tudo sob controle. A Doris é extremamente detalhista. Essas cantoras internacionais costumam levar um tempo maior no banheiro. Questão de imagem, sabe? Zuma ergue uma sobrancelha, claramente sem engolir a explicação. Imagem? Interessante, porque até onde eu sei, ela já estava impecável quando entrou aqui. Ou será que a estrela ficou impressionada demais com a minha casa? O tom é doce, mas o deboche é evidente. Lorival pigarreia, sentindo o suor escorrer na nuca. Impressionada? Bom, é impossível não ficar. A Casa dos Anjos é realmente marcante. Eu sei que é, responde Zuma, com orgulho exagerado. E é justamente por isso que eu não gosto de surpresas desagradáveis.
Ela se inclina para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ela vai cantar no meu casamento. Eu tenho o direito de saber onde ela está a cada segundo. Percebendo que a desconfiança cresce, Lorival tenta retomar o controle. A senhora não precisa se preocupar. Em poucos minutos ela estará aqui, sorridente, pronta para discutir os detalhes do grande evento. Zulma sorri de lado. Eu espero que sim, porque quando eu desconfio de alguma coisa, eu costumo descobrir, e quando descubro, não gosto do que acontece depois. O recado é claro. Sem tirar os olhos de Lorival, ela chama em voz alta. Zenaide, faça alguma coisa de útil e vá verificar se Doris River está bem. Não quero que digam que eu maltratei uma celebridade internacional dentro da minha própria casa. Da cozinha, surge Zenaide, limpando as mãos no avental, claramente contrariada. Ora, está bem, está bem. Não precisa gritar, eu estou indo. Parece até que eu tenho 8 braços. E trate de ser rápida, dispara Zulma, seca. Eu não pago salário para lentidão. Zenaide revira os olhos, discretamente, antes de subir as escadas. Enquanto isso, no quarto luxuoso de Zulma, Dita continua revirando gavetas e pastas com pressa. Roupas espalhadas pela cama, caixas abertas, joias fora do lugar. O coração dela dispara quando encontra uma pasta escondida no fundo de uma gaveta trancada. Ela força a fechadura com habilidade improvisada e puxa os papéis. Ao ler as primeiras linhas, seu corpo inteiro paralisa. Minha nossa, esse documento prova que a Zulma mentiu para a juíza. Ela manipulou tudo, cada detalhe. As mãos tremem ao virar outra folha. Não, não é só isso. Tem transferência de dinheiro, tem assinatura. Ela foi quem escondeu o Samir do Candinho todos esses anos. Ela sabia de tudo. Ela planejou tudo. Sem perceber, Dita leva a mão ao rosto e arranca parte do disfarce, tomada pelo choque e pela revolta. Você é muito mais suja do que eu imaginava, Zulma. Nesse exato momento, a porta se abre lentamente. Zenaide entra e congela ao ver a cena. O quarto revirado, a cantora internacional sem parte do disfarce, segurando documentos comprometedores. Os olhos das duas se encontram. Dita Ribeiro. Então você é a Doris River, murmura Zenaide, incrédula. Dita sente o chão sumir sob os pés. Ela se aproxima rapidamente, quase tropeçando. Zenaide, por favor, eu posso explicar. Não conta nada para Zulma. Eu tô fazendo isso pelo Samir, pelo Candinho. Eu preciso acabar com essa mentira. A respiração dela está acelerada. O medo é real. Por um segundo, o silêncio domina o quarto. Zenaide olha para os papéis nas mãos de Dita, depois para a porta, como se calculasse o risco. Dita insiste, quase em desespero. Se você gritar, acabou para mim. Ela me joga na cadeia outra vez, por favor. Antes que a voz dela ecoe mais alto, Zenaide se aproxima e tampa sua boca com firmeza. Fale baixo, criatura. Quer que a patroinha escute? A Zulma tem ouvido de morcego quando o assunto é segredo. Dita arregala os olhos, surpresa com a reação. Zenaide então abaixa a mão lentamente e num sussurro cúmplice revela algo inesperado. Você acha mesmo que eu não sei quem ela é de verdade? Eu trabalho aqui, mas não sou cega. Eu vejo as coisas. Vejo as visitas escondidas, os telefonemas suspeitos e o jeito como ela fala do menino. Dita encara a empregada, emocionada e desconfiada ao mesmo tempo. Então você... Eu sei que você quer fazer o certo, continua Zenaide, firme. Se é para proteger o Samir e desmascarar essa farsa, eu fico do seu lado, mas você precisa ser rápida. Ela já está desconfiando lá embaixo. Dita segura os documentos com mais força. Isso aqui acaba com ela. É a prova que a juíza precisa. Zenaide suspira, olhando para o quarto bagunçado. Então trate de guardar isso e colocar esse disfarce de volta.
porque se a patroinha sobe aqui e encontra você assim, não vai ter show internacional que te salve. Dita respira fundo, recompõe o rosto, ajeita a peruca e limpa rapidamente o que consegue. Obrigada, Zenaide. Eu não vou esquecer isso. A empregada dá um meio sorriso discreto. O Samir merece coisa melhor que essa armação toda que a Zulma anda fazendo. Passos ecoam no corredor. As duas trocam um último olhar cúmplice. Agora vamos descer como se nada tivesse acontecido, sussurra Zenaide, e deixa a patroinha acreditar que ainda está no controle. Mal sabe ela que o castelo dela começou a desmoronar. Dita sorri e assente com a cabeça. Rapidamente recompõe o disfarce, ajeita a peruca, retoca o batom, endireita os óculos escuros e guarda o documento na bolsa com extremo cuidado, como se segurasse a própria chave da liberdade. As duas descem as escadas mantendo uma expressão neutra, quase ensaiada. Na sala, Zulma está de pé, impaciente, batendo levemente o salto no chão. Lorival permanece sentado, mas com a postura rígida, claramente receoso do que pode acontecer. Assim que vê as duas entrarem, Zulma cruza os braços. Está tudo bem? Qual foi o motivo da demora? O tom é suave demais, perigoso demais. Lorival engole em seco, já imaginando alguma gafe, mas antes que Dita diga qualquer coisa, Zenaide se adianta com naturalidade ensaiada. A senhora sabe, não é, patroinha? As casas nos Estados Unidos são bem diferentes das daqui. Corredores mais largos, banheiros em outros padrões. Ela ainda tem dificuldade de se localizar. Zulma franze a testa. Dificuldade? Engraçado. Pensei que artistas internacionais fossem tão adaptáveis. Dita força, um sorriso elegante, e apenas inclina a cabeça, mantendo o personagem. Lorival percebe a tensão diminuir e solta o ar discretamente. Zulma suspira, como se estivesse concedendo um favor. Entendi. Claro que eu sei como são as casas nos Estados Unidos, serviçal. Já vi muitas em revistas importadas. Mas enfim. Ela se vira para Dita, analisando-a de cima a baixo. Como eu estava dizendo, eu quero Doris River na frente da igreja, cantando para a entrada dos convidados. Quero que todos vejam o alto nível que será o meu casamento. Não será uma cerimônia comum. Será o maior evento que essa cidade já viu. O brilho nos olhos dela é quase obsessivo. Lorival decide interferir, medindo cada palavra. Doris River é uma cantora internacional, Zulma. Talvez não faça tanto sentido para a carreira dela ser apenas atração em um casamento. Zulma arqueia a sobrancelha, sentindo o desafio. Apenas atração? O senhor está subestimando o meu evento? O clima pesa. Não é isso. Eu só penso estrategicamente na imagem dela. Zulma sorri com ironia. Estratégia? Meu querido, aparecer no meu casamento é estratégia. Afinal, não estamos falando de qualquer cerimônia, e sim do casamento do ano. Dita, percebendo que precisa conduzir o jogo, se aproxima discretamente de Lorival e sussurra ao pé do ouvido dele. Aceita a proposta, Lorival. Depois eu te explico. Confia em mim. Ele arregala levemente os olhos, surpreso com a segurança no tom dela. Ainda assim, respira fundo e assume o controle. Bom, parece que hoje é seu dia de sorte, Zulma. Ao que tudo indica, Doris River ficou bastante interessada na sua proposta. Zulma abre um sorriso largo, quase triunfante. Mas que maravilha! Eu sabia que uma artista do porte dela reconheceria uma oportunidade única. Já podemos começar os preparativos imediatamente. Dita volta a sussurrar para Lorival, agora explicando o plano em partes, com cautela. Eu pensei num jeito de acabar com a Zulma no próprio dia do casamento. Mas você precisa fazer ela aceitar que eu só vou aparecer de surpresa,
Nada de me anunciar antes. Lorival ouve atentamente, mantendo o semblante profissional. Certo, certo. Faz bastante sentido, Doris River. Estratégia de impacto. Ele então se volta para Zuma. Há apenas um pequeno ajuste. Doris River prefere não ser anunciada como atração na frente da igreja. Zuma estreita os olhos. E o que a gringa quer, exatamente? O tom agora mistura impaciência e curiosidade. Lorival sorri com elegância calculada. Ela quer ser uma grande surpresa. Imagine os convidados chegando, esperando uma cerimônia comum, e no momento da entrada da noiva, a voz de Doris River ecoa pela igreja, cantando exclusivamente para você. Isso sim seria memorável. Zuma fica em silêncio por alguns segundos. A ideia começa a tomar forma na mente dela. Um espetáculo. Todos os olhares voltados para ela. Para a minha entrada? Exatamente. A sua entrada. O momento mais importante da cerimônia. Zuma leva a mão ao peito, emocionada pela própria fantasia. Isso seria arrebatador. Eu entrando, todos de pé, e uma estrela internacional cantando só para mim. Ela ri, satisfeita. Eu adorei. Sim, vamos fazer assim. Surpresa total. Quero os convidados boquiabertos. Quero que comentem por anos. Ela estende a mão para Lorival. Podemos fechar o acordo. Lorival aperta a mão dela, mantendo o sorriso profissional, mas com o coração acelerado pelo risco que estão correndo. Dita observa a cena em silêncio, escondendo atrás dos óculos escuros o brilho determinado no olhar. Zuma, convencida de que está no controle absoluto da situação, mal percebe que acabou de aceitar a própria armadilha. E enquanto ela já começa a falar empolgada sobre flores importadas, iluminação especial e imprensa convidada, Dita pensa consigo mesma. No dia do seu casamento, Zuma, não será a sua glória que vai ecoar naquela igreja. Vai ser a verdade. E dessa vez, na frente de todo mundo, assim que Dita e Lorival atravessam os portões da Casa dos Anjos, o ar parece diferente. A tensão acumulada lá dentro finalmente encontra espaço para explodir. Lorival afrouxa o colarinho da camisa e encara Dita com uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele para no meio da calçada, segurando o braço dela levemente. Eu só não entendi uma parte dessa história toda. O que foi que levou você a mudar de ideia e de repente armar esse plano todo? O que foi que você encontrou lá dentro com a Zenaide? O tom dele não é de desconfiança, mas de preocupação. Ele sabe que estão brincando com fogo. Dita olha ao redor para se certificar de que ninguém está por perto. Então, com cuidado, abre a bolsa e retira o documento dobrado. Seus olhos brilham não de medo agora, mas de determinação. Eu encontrei a prova que a gente precisava. Ela estende o papel para Lorival. Esse documento mostra transferência de dinheiro, assinatura, tudo. A Zurma mentiu para a juíza para conseguir a guarda do Samir e pior, ela escondeu o menino do Candinho todos esses anos. Foi tudo planejado. Lorival arregala os olhos, passando as folhas com rapidez crescente. Mas isso é muito mais grave do que eu imaginava. Isso aqui derruba ela. Derruba mesmo. Dita, respira fundo. E é exatamente isso que a gente vai fazer, só que do jeito certo. Ele levanta o olhar, atento. Que jeito certo é esse? Porque, sinceramente, eu achei que você ia correr direto para a polícia. Dita esboça um sorriso discreto, quase travesso. Antes da polícia, a gente precisa falar com uma pessoa. A única que pode consertar o erro que cometeu sem saber. Sem perder tempo, os dois seguem para o fórum da cidade. Minutos depois, já diante da juíza Flora, o clima é completamente diferente do que foi da última vez que Dita esteve ali. A sala é silenciosa, imponente, mas agora quem entra segura de si é ela. Dita coloca o documento sobre a mesa com firmeza. A senhora está bem, dona juíza.
porque depois que ler isso aqui, talvez não fique. Flora franze o senho, surpresa com a ousadia. Do que se trata, senhorita? Dita respira fundo. Esse papel de transação de dinheiro tem todas as provas de que a Zurma não só mentiu para a senhora para conseguir a guarda do Samir, como também escondeu o menino por vários anos. Manipulou tudo, inclusive a justiça. O silêncio pesa na sala enquanto Flora lê cada linha. A expressão dela muda gradualmente, da concentração para a incredulidade e, por fim, para a indignação. Ela se levanta abruptamente. Mas isso é um absurdo. Lorival observa, atento. Eu estou horrorizada só de pensar que contribuí para as maldades dessa mulher. Eu confiei nela. Acreditei nas lágrimas dela, nas histórias fabricadas. A juíza fecha o documento com força. O que estamos esperando? Vamos imediatamente expedir um mandado. Vamos acabar com o império de maldades dessa megera e colocar lá atrás das grades de uma vez por todas. Ela já caminha em direção à porta, tomada pela revolta, mas Dita, com calma surpreendente, segura levemente o braço dela. Calma, dona juíza, eu tenho uma ideia melhor. Flora para e encara Dita com estranhamento. Melhor? Que ideia poderia ser melhor do que vê-la numa cela? O tom é duro, quase impaciente. Dita cruza os braços e inclina levemente a cabeça. A cadeia vai acontecer. Mas antes, a gente precisa tirar dela o que ela mais ama. Flora estreita os olhos. E o que seria isso? Um pequeno sorriso surge no rosto de Dita. O ego, a imagem, a admiração que ela acha que tem. Lorival começa a entender. Você quer? Dita confirma com o olhar. Nós vamos desmascarar a Zurma no dia do casamento dela, na frente de todo mundo, no momento que ela mais sonhou na vida. Flora parece surpresa, mas curiosa. Você pretende transformar o altar num tribunal? Dita dá de ombros, com ironia leve. Se for preciso, sim, porque para Zurma o casamento não é sobre amor, é sobre status, é sobre mostrar poder. Então a gente vai tirar isso dela. Vai fazer o dia mais importante da vida dela virar o começo do fim. A juíza caminha lentamente até a janela, refletindo. Há um conflito interno. A rigidez da lei contra o desejo de justiça simbólica. Isso pode virar um escândalo. Exatamente, responde Dita, firme. E ela morre de medo de escândalo. Lorival acrescenta, mais estratégico. Com o impacto público, qualquer tentativa dela de se vitimizar perde força. A opinião da cidade pesa. Flora vira-se novamente para eles. O olhar agora é diferente, menos impulsivo, mais calculista. Vocês têm noção do risco? Se algo der errado, ela pode tentar inverter a situação outra vez. Dita sustenta o olhar. Eu já vivi anos com medo dela. Agora é a vez dela sentir medo de mim. O silêncio que se segue é quase solene. Então, lentamente, um sorriso surge no rosto da juíza. Confesso que a ideia é tentadora. Ela volta para a mesa e segura o documento. Muito bem, eu não farei nenhum movimento oficial ainda, mas estarei presente nesse casamento, e quando chegar a hora, a justiça será feita. Dita respira aliviada. Obrigada, dona juíza. Flora responde com firmeza. Não me agradeça ainda. Estamos entrando numa guerra contra uma mulher que construiu um império de manipulação. Precisamos ser mais inteligentes que ela. Lorival ajeita o paletó. E seremos. Porque dessa vez temos a verdade do nosso lado. Dita olha para o documento mais uma vez, depois encara os dois. No altar, ela vai esperar aplausos, mas vai receber provas. Vai esperar música, mas vai ouvir sentença. A juíza fecha a pasta com determinação. Então que venha o casamento do ano, porque para Zuma ele será lembrado como o dia em que tudo desmoronou. Amanhã amanhece radiante,
como se até o céu tivesse sido avisado de que aquele seria o casamento do ano. Em frente à igreja, dentro do carro, antes de descer, Zuma observa seu reflexo no espelho com um sorriso satisfeito. Ajusta o véu, passa a mão delicadamente pelo vestido branco exuberante e respira fundo, como quem se prepara para entrar em cena. Hoje ninguém me supera. Hoje essa cidade inteira vai ter que reconhecer quem eu sou. Ela fecha o espelho com um estalo decidido e sai do veículo sob olhares admirados. Enquanto isso, atrás do altar, parcialmente escondida pela estrutura floral montada especialmente para a cerimônia, Doris River observa tudo em silêncio e, com os olhos firmes e determinados, murmura baixinho consigo mesma: "Pode vir, pessoal. Quanto mais gente para ver a humilhação da Zurma, melhor vai ser. Quanto mais plateia, mais bonito vai ser o tombo." E esse momento está quase chegando. O olhar dela então se desloca para Candinho, já posicionado no altar. Ele está impecável no traje de noivo, mas não transmite alegria. Pelo contrário, passa a mão repetidas vezes pela testa, ajusta a gravata sem necessidade e lança olhares inquietos para a porta da igreja. Seus pés se movem discretamente, como se avaliasse a distância até a saída lateral. Em determinado momento, Candinho dá 2 passos para trás e chega a virar o corpo levemente na direção da porta, respirando fundo, como se considerasse fugir. Um dos padrinhos o encara com estranhamento e ele rapidamente tenta disfarçar, voltando à posição inicial. Ao ver aquela cena, o coração de Doris aperta. Ela segura o microfone com mais força e pensa, emocionada: "Desculpa, meu amor. Eu sei que você está sofrendo aí parado. Sei que a vontade é correr e sumir desse altar, mas aguenta só mais um tiquinho. Hoje eu te liberto dessas amarras dessa mejeira de uma figa. Hoje você sai daqui livre." A música ambiente diminui até cessar completamente. As portas da igreja se abrem lentamente. Zuma surge no alto da nave central, envolta pelo véu longo que desliza pelo chão como uma extensão do próprio ego. Ela faz uma pausa estratégica, permitindo que todos a contemplem. O sorriso é ensaiado, o queixo erguido, os olhos absorvendo cada expressão de admiração. Ela dá o primeiro passo, esperando ouvir a tradicional marcha nupcial ecoar pelo templo. Mas, em vez da música clássica, uma voz poderosa e inconfundível invade o ambiente. A melodia preenche cada canto da igreja, vibrando nos vitrais e arrepiando os convidados. Um homem sentado na terceira fileira arregala os olhos e se inclina para a esposa, quase levantando do banco. "Minha nossa! Eu conheço essa voz. Eu tenho certeza que conheço essa voz." A mulher aperta o braço dele, completamente chocada. Não é possível. Será que é ela mesma? Será que é a Doris River cantando aqui? O burburinho cresce como uma onda elétrica. Todos se viram na direção do altar. E então a veem. Iluminada por um foco de luz cuidadosamente posicionado, surge Doris River, elegante, segura, cantando ao vivo como se estivesse em um grande espetáculo internacional. Vários convidados praticamente se levantam, apontando discretamente. É ela, é a voz dela. Zuma contratou a Doris River para o casamento. Isso sim é casamento de alto nível. Zuma, percebendo o impacto da surpresa, amplia ainda mais o sorriso. Ela caminha pelo corredor saboreando cada cochicho admirado, cada olhar impressionado. Já quase no altar, faz questão de falar em voz suficientemente alta para que os convidados mais próximos escutem. Minha grande amiga Doris River, ou melhor, Dorinha não está aqui apenas para cantar. Ela também é madrinha do meu casamento com Candinho. Os convidados trocam olhares ainda mais surpresos. Madrinha? Desde quando elas são amigas? Zuma realmente se supera. Ela trouxe uma estrela internacional como madrinha.
Zuma sobe os degraus do altar com passos firmes, sentindo-se absoluta. Mas, ao se aproximar de Candinho, algo chama sua atenção. Ele não está olhando para ela. Não admira o vestido, não demonstra emoção pelo momento. Ele mantém os olhos fixos em Doris River, como se estivesse tentando decifrar algo impossível, como se estivesse vendo alguém que não deveria estar ali. Zuma franze levemente o senho, mas mantém o sorriso social. Aproxima-se dele e, segurando o buquê com elegância, fala em tom doce demais. Gostou da surpresa, meu amor? Eu disse que seria um casamento de alto nível, um casamento que nem eu, nem você, nem ninguém nessa cidade jamais vai esquecer. Ela inclina o rosto na direção dele, ainda sorrindo. Agora você já pode levantar esse queixo e olhar para mim, para sua noiva. Candinho respira fundo, mas não desvia o olhar da cantora. A expressão dele mistura confusão, emoção e uma suspeita crescente. Sem encará-la diretamente, ele responde com a voz mais baixa, porém firme. Zurma, como é que você convenceu a Doris a cantar no seu casamento? Por que logo ela? O tom não é de admiração, é de estranhamento. Zuma sente o incômodo crescer, mas disfarça rapidamente. Ela aperta levemente o braço dele, quase como um aviso, e responde com orgulho calculado. Ai, eu dei meu jeitinho. Eu sempre dou meu jeitinho. Quando eu quero alguma coisa, eu consigo. Você sabe muito bem disso. Candinho finalmente vira o rosto levemente para ela, mas seus olhos insistem em retornar para a cantora. Tem coisa que dinheiro nenhum compra, Zurma. A frase sai quase como um suspiro, carregada de significado. Zuma mantém o sorriso, mas por dentro algo começa a rachar. Enquanto isso, Doris continua cantando, sustentando o olhar de Candinho por um segundo a mais do que o necessário, um olhar que diz mais do que qualquer palavra poderia dizer. E a igreja inteira, encantada com o espetáculo, mal imagina que está prestes a presenciar não apenas um casamento luxuoso, mas o início da queda mais comentada que aquela cidade já verá. A igreja ainda vibra com os últimos acordes da canção quando o silêncio começa a se impor de forma estranha, quase desconfortável. A energia de encantamento vai sendo substituída por uma tensão invisível que se espalha pelos bancos. Candinho permanece imóvel diante do altar, os olhos fixos em Doris River, como se estivesse tentando confirmar algo que o coração já reconheceu antes da razão. Ele dá um passo à frente, ignorando completamente o protocolo da cerimônia. O padre observa a cena com surpresa. Zuma aperta o buquê com força, e os convidados inclinam o corpo discretamente para ouvir melhor. Candinho passa a mão pelo rosto, respira fundo e, ainda com a voz levemente trêmula, encara a cantora diretamente. É você mesmo que está aqui? A Zurma por acaso sabe quem é você de verdade? O murmúrio se espalha como fogo em palha seca. Zuma imediatamente vira o rosto na direção dele, o sorriso congelando no meio do caminho. A expressão passa do orgulho à irritação em segundos. Como assim? O que você está insinuando, Candinho? Ela solta uma risada curta, nervosa, e olha para os convidados como se aquilo fosse apenas um excesso de emoção do noivo. Quem é Doris River? Doris River é uma cantora famosa, uma artista internacional. Ela é Doris River. Quem mais poderia ser? O tom dela mistura sarcasmo e impaciência. Candinho não desvia o olhar da cantora. Eu tô perguntando se você sabe quem ela é de verdade, Zurma, porque eu acho que eu sei. A tensão cresce. Doris, ainda segurando o microfone, respira fundo. Por alguns segundos ela parece medir as consequências. Seus olhos passam por Candinho, depois por Zuma, depois pelos convidados curiosos. Zuma cruza os braços, já desconfiada. Ora, que teatrinho é esse agora? Doris, minha querida, diga alguma coisa. Diga que isso é só nervosismo do noivo. Há um silêncio pesado. Então, com um movimento lento e decidido,
Doris leva a mão ao rosto. Os convidados observam sem entender. Ela começa retirando os óculos. Depois, desfaz parte do penteado. Por fim, remove a máscara que compunha o disfarce. O som coletivo de espanto ecoa pela igreja. Diante de todos, não está apenas a estrela internacional. Está Dita. Ela segura o microfone com firmeza, o olhar agora carregado de emoção e força. Eu sou Doris River. E não, você não vai casar com o marido meu. Nem hoje, nem nunca. Um burburinho ensurdecedor toma conta da igreja. Não acredito! É a Dita. Mas como assim? Zulma dá um passo para trás, o rosto perdendo a cor por um instante antes de se enrijecer novamente. Não é possível. Não pode ser. Eu não acredito que Doris River é essa caipira de meia tigela. Isso é algum tipo de armação ridícula. Dita desce um degrau do altar, aproximando-se mais do centro das atenções. Sou eu mesma. A caipira que você tentou apagar da vida do Candinho. E eu tô aqui para acabar com essa farsa de uma vez por todas, Zulma. Vim pegar meu marido de volta. E o Samir também. A palavra Samir ecoa forte. Os convidados começam a cochichar ainda mais alto. Zulma ergue o queixo, tentando recuperar a postura de superioridade. Até parece. Você pode tentar atrapalhar o meu casamento, fazer esse espetáculo barato, mas você sabe muito bem que eu sou a mãe do Samir. Ela se aproxima, os olhos faiscando. Eu posso voltar com a queixa contra você a qualquer momento. Posso fazer você voltar para a cadeia. Foi a própria juíza quem assinou o documento de guarda. Ou você esqueceu disso? O tom é venenoso. Essa mulher está desesperada. Está inventando mentiras porque não suporta me ver feliz. Dita solta uma risada curta, incrédula. Feliz? Você chama isso de felicidade? Obrigar um homem a subir num altar te olhando como se tivesse perdido a alma? Candinho engole seco. Zulma aponta o dedo para Dita. Você sempre foi invejosa. Sempre quis o que é meu. Primeiro tentou destruir minha reputação, depois tentou me acusar de coisas absurdas. Dita interrompe, firme. Eu não tentei nada. E hoje eu não vim só com palavras. Ela olha discretamente para o fundo da igreja, como se aguardasse o momento certo. Zulma percebe e franze o senho. O que você fez, Dita? A resposta vem carregada de calma. Dessa vez, Urmá, eu não vim implorar. Eu vim provar. O casamento dos sonhos está se transformando em julgamento público. E o altar, que deveria consagrar uma união, começa a se tornar o palco da maior revelação que aquela cidade já testemunhou. O silêncio que pairava na igreja após a revelação de Dita é quebrado por um som inesperado. Uma risada curta, firme, carregada de ironia. Não é uma risada de nervosismo. É a risada de quem sabe que o jogo virou. Dita encara Zulma sem o menor traço de medo, inclinando levemente a cabeça como quem saboreia o momento. Falando nisso, acho que tá mais do que na hora de eu chamar a minha convidada especial. Pode entrar, juíza Flora. Um novo burburinho atravessa os bancos da igreja. Convidados se viram para a porta principal, curiosos e inquietos. Zulma franze o senho, o coração acelerando. Convidada especial? Que tipo de palhaçada é essa agora? As portas da igreja se abrem mais uma vez. O som dos saltos ecoa pelo corredor central. E, para o total choque de Zulma, quem surge é ninguém menos que a juíza Flora, caminhando com postura firme, expressão séria e um olhar que mistura indignação e determinação. Ela para no centro da nave, encara Zulma diretamente e fala com frieza calculada. Olá, Zulma. Está feliz em me ver? Porque eu estou muito feliz em finalmente poder corrigir o erro que cometi ao confiar em você. O impacto é imediato. Zulma empalidece. Seus dedos apertam o buquê com tanta força que algumas pétalas se soltam e caem no chão. Dona Flora?
O que a senhora está fazendo aqui? Isso é um casamento. A senhora não pode invadir assim, baseada nas mentiras dessa caipira. Ela só quer destruir a minha vida. A voz dela mistura indignação e desespero mal disfarçado. Flora sobe lentamente os degraus do altar, sem tirar os olhos de Zuma. Eu não preciso acreditar apenas na palavra dela, porque nós já temos provas. Ela ergue o documento para que todos vejam. Provas de que você mentiu para este tribunal. Provas de que manipulou informações para conseguir a guarda de Samir. E mais grave ainda, provas de que escondeu o menino de Candinho por anos. Um suspiro coletivo percorre a igreja. Candinho leva a mão ao peito, atônito. Escondeu? Como assim escondeu? Zuma, isso é verdade? Zuma começa a balançar a cabeça negativamente, mas seus olhos denunciam o medo. Não! Isso é uma armação, um complô. Essa mulher quer me destruir porque não aceita perder. Dita cruza os braços, mantendo a calma. Eu perdi muita coisa por sua causa, Zuma. Mas hoje não é dia de perder. É dia de verdade aparecer. Zuma dá um passo para trás, o véu arrastando pelo chão. Não, não, isso não pode estar acontecendo comigo. Eu não posso ir para a cadeia. Eu sou uma dama, eu tenho reputação. O tom agora é quase histérico. Ela olha ao redor, buscando apoio nos convidados, mas encontra apenas olhares chocados e julgadores. De repente, tomada pelo pânico, Zuma ergue o vestido e começa a descer os degraus do altar rapidamente. Eu não vou ficar aqui ouvindo calúnia. Vocês não podem fazer isso comigo. Ela corre pelo corredor central, empurrando levemente um convidado que tenta sair da frente. Por alguns segundos parece que conseguirá alcançar a porta. Mas, antes que toque na maçaneta, um grupo se posiciona à sua frente. Fãs de Doris River, que estavam próximos à entrada, formam uma barreira improvisada. Ao lado deles, algumas crianças da Casa dos Anjos, que haviam sido convidadas para a cerimônia como gesto caridoso de Zuma, também se colocam no caminho. Uma das crianças cruza os braços, encarando-a com firmeza. Zuma arregala os olhos. Saiam da minha frente. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ninguém se move. Ela tenta passar a força, mas é contida. Me soltem, suas crianças ingratas. Eu tirei vocês da rua. Eu dei tudo. Atrás dela, a juíza Flora se aproxima acompanhada de 2 oficiais que aguardavam do lado de fora, já avisados previamente. Flora anuncia com autoridade: Zuma, você terá direito à defesa, mas hoje sai daqui para responder pelos seus atos. Candinho observa tudo em silêncio, absorvendo a dimensão da mentira em que viveu. Dita se aproxima dele, sem tocar, respeitando o espaço e o choque. Zuma, derrotada, olha ao redor mais uma vez, buscando alguma saída, algum aliado, algum milagre. Mas o altar que seria palco da sua consagração tornou-se cenário da sua queda. E enquanto os oficiais seguram seus braços, ela ainda tenta manter um fio de soberba. Isso não vai ficar assim. Eu sempre dou meu jeitinho. Flora responde, firme. Dessa vez, Zuma, não há jeitinho que salve você da justiça. E diante da cidade inteira, o casamento do ano termina não com aplausos, mas com algemas.